Nesse módulo, a gente vai falar um pouco sobre os diferentes tipos de rochas. Isso porque não é bem o escopo dessa disciplina dentro da grade de Química, vocês saberem rocha, identificar rocha, mas como diferentes assembleias minerais, ou seja, diferentes composições químicas, né? Diferentes minerais vão formar diferentes tipos de rochas e muitas vezes rochas com a mesma química, com o mesmo quimismo, mas em diferentes condições de pressão e temperatura vão acabar sendo formadas rochas bem diferentes por conta dessa variabilidade mineralógica. E até rochas que são formadas a partir de um mesmo magma, que tenham uma mesma composição química, mas que tem uma leve diferença aí na taxa de cristalização, tá? Na taxa em que a rocha está perdendo calor, está resfriando, vão gerar também aí rochas equivalentes quimicamente, mas por serem reflexo de ambientes de formação diferentes, vão ter nomes de rochas diferentes para refletir esses diferentes ambientes em que elas foram formadas. E para começar, o que é uma rocha? Tá? Eu coloquei aqui duas imagens, tá? Exemplos de rochas, são duas rochas ígneas, não vamos falar disso agora, mas a gente percebe aqui, né, que ela é formada por diferentes minerais, todos em contatos um com o outro, bem coeso, tá? Isso porque rocha é um agregado sólido de ocorrência natural e que é constituído por um ou por mais minerais ou mineraloides, tá? Então a gente tem rochas monominerálicas, que são formadas por apenas uma espécie mineral. Tá? Um bom exemplo disso, por exemplo, é o mármore, que é formado quase que 100% só por carbonato de cálcio, por calcita. Ou a gente tem, como nos dois casos aqui, rochas poliminerálicas, que são formadas por muitos minerais. Esse granito aqui de cima, tá, é formado por, no mínimo, uns 10 minerais. Tá? A gente não consegue ver todos eles aqui a olho nu nessa imagem, mas a Assembleia Mineral de Granito geralmente tem... tá certo? A Assembleia Mineral de Granito geralmente tem muito mineral. Tá? Então a gente vê que os minerais são apenas constituintes que estruturam as rochas. Né? E rochas podem conter tanto substâncias cristalinas, minerais, quanto substâncias amorfas, mineraloides. Tá? É muito comum que rocha vulcânica seja associada a vidro vulcânico, a obsidiana. Tá? Então, diferentes assembleias minerais vão formar diferentes conjuntos. Então, uma coisa que para vocês gravarem desse módulo, tá? Diferentes assembleias minerais, ou seja, diferentes conjuntos de minerais vão formar diferentes tipos de rocha. E diferentes ambientes de formação desses minerais, dessa rocha, tá? Onde a cristalização está ocorrendo, também vão resultar em diferentes tipos de rocha. Embora os minerais eles se combinem, né, para formar as rochas, eles vão reter suas próprias características, tá? Por isso que a gente consegue identificar aqui, né, numa rocha, diferentes minerais, porque as propriedades físicas deles, por eles estarem individuais ou por eles estarem numa rocha, não muda, tá? E aí a gente pode fazer uma analogia aí como com ingredientes de uma salada, tá? Você pode fazer uma salada que tem uma variedade de vegetais, alface, cenoura, pimentão, couve, ou você pode fazer uma salada só de alface. Né? Em ambos os casos, os componentes individuais ainda são identificados, tá? Na salada. A gente consegue separar a alface da couve. Eu esqueci que outro vegetal que eu coloquei. Pimentão, acho que foi, né? Mas enfim, tá? Do mesmo jeito que aqui a gente consegue separar feldspato, quartzo, plagioclásio, biotita, tá? A gente consegue separar tudo, desde que eles tenham tamanho para isso, né? Mas tudo bem. E as rochas, elas são classificadas em 3 diferentes tipos, né, que vão variar aí conforme a sua gênese. Tá? Então, os processos que levam à origem de uma rocha são os processos que vão separar eles em rochas ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Rochas ígneas são aquelas geradas pelo resfriamento de um magma. Tá? Então, a gente tem a solidificação do magma, tanto em superfície, né, quando ele extravasa aqui na superfície terrestre, tá? Que ele adquire o nome de lava, ou quando o magma se solidifica no interior da crosta, tá? Então, abaixo da superfície, em profundidade, e daí ele vai gerar um outro tipo de rocha, tá? Mas então, magma é o que está no interior e lava é o que está no exterior.
As rochas vulcânicas ou extrusivas são formadas quando o magma extravasa por esses cones vulcânicos, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, ou por fissuras, tá? Pode ser aqui. Tá? E atinge a superfície da Terra, tá? Então ele passa a ser chamado de lava e dá origem às rochas ígneas ou extrusivas, tá? Extrusiva porque extravasa. Tá? E vulcânica porque está associada a processos vulcânicos. Tá? As rochas extrusivas, rochas ígneas extrusivas, elas resfriam mais rapidamente, tá? Então elas vão ter uma taxa de resfriamento maior, que a rocha, como eu acho que eu comentei nos módulos anteriores, né? A rocha vai estar em um meio que tem um grande contraste de temperatura. A gente tem uma lava ali com 700, 800, 900 graus, que extravasa para o nosso ambiente aqui normal, né? Que está aí com uma temperatura média de 25 graus. Então esse contraste vai ser muito grande. As rochas vão ter os cristais vão ter menos tempo de cristalização, vão ficar muito pequenininhos e vão ficar. A rocha vai ter essa aparência aqui, tá? Ela fica com esse aspecto mais homogêneo, uma massa mais uniforme, tá? Diferente das rochas ígneas ou rochas plutônicas, né? Ou intrusivas, que são formadas quando o magma solidifica aqui no interior da crosta, tá? Então a gente tem aqui a superfície com os rios, montanhas, lagos, tá? E aí quilômetros abaixo dessa superfície a gente vai ter um bolsão magmático acumulando esse magma e pouco a pouco, muito tempo depois, isso aqui vai cristalizar, vai se solidificar e formar as rochas plutônicas, tá? Ou intrusivas porque elas são intrusivas em alguma coisa, tá? Tá vendo que ela tá encaixando aqui em rochas pré-existentes. Como ele está em um meio com gradiente de temperatura elevada, tá? Por causa do gradiente geotermal da Terra, tá? Do gradiente térmico, conforme a gente vai avançando em profundidade, vai aumentando a temperatura. Então, o contraste da temperatura das rochas encaixantes não vai ser tão grande. A gente vai ter aqui novamente, né? 700, 900 graus. E aqui a gente pode estar numa região de 600 graus, tá? Ou 200. Aí vai depender da região do globo, da profundidade, tá? O que está aqui? Eles podem cristalizar muito raso chega aí a ser uns 8, 5 quilômetros, tá? Ou muito profundo, que são 10, 12, 20 quilômetros, tá? E aí, por conta desse gradiente de temperatura elevada das rochas encaixantes, a taxa de resfriamento vai ser muito menor, o que vai dar aí tempo para magmas alojados, né, em grandes profundidades cristalizarem, resfriarem. Então, os minerais vão ter tempo de crescer, tá? E eles vão ser aí um pouco maiores do que o das rochas extrusivas. Nas rochas extrusivas, a gente acaba tendo muita nucleação e pouco crescimento. Nas rochas plutônicas ou intrusivas, a gente vai ter pouca nucleação e bastante crescimento. Tá? Eu sempre uso o Pão de Açúcar como exemplo, né? A profundidade estimada de alojamento desse magma que deu origem ao granito do Pão de Açúcar, ele é aí estimado de ser aproximadamente 25 quilômetros. Tá? Então, só para vocês terem uma noção de que quando eu falo de profundidade, eu estou falando nesses valores. Tá? Eu não estou falando de 100 metros, 200 metros. Eu estou falando geralmente de muitos quilômetros. Tá? Raso chega aí a uns 10, 12, 8, tá? Então vejam, né, reparem aqui que essas rochas vão ter cristais de tamanhos diferentes. Isso vai estar refletindo diretamente as diferentes taxas de resfriamento. Então, isso a gente consegue separar, olhando para uma rocha. A gente consegue separar só visualmente, se é uma rocha ígnea, se é uma rocha plutônica ou se é uma rocha extrusiva, tá? Vulcânica, por conta do tamanho dos cristais. Mas muitas vezes, dentro dessa figura aqui é um bom exemplo disso, você pode ter uma rocha vulcânica formada a partir de um mesmo magma que uma rocha intrusiva. Então, você pode ter equivalente químico, mas uma vai receber o nome de um riolito, por exemplo, tá? Que é uma rocha ígnea extrusiva, que tem a química equivalente a um granito, por exemplo, tá? Então, a textura da rocha vai mudar, mas a mineralogia também, mas a química vai ser igual, tá? Os componentes químicos podem ser muito parecidos, em proporções, tá? Que elemento está presente, em que quantidade.
Passando pelas rochas metamórficas, são aquelas que são formadas a partir de outra rocha pré-existente por ação do metamorfismo. O metamorfismo, ele compreende uma série de processos, tá? Que tem lugar sempre no interior da crosta. Na verdade, sempre, na geologia sempre, nunca, são palavras que a gente dá uma evitada, tá? São poucas coisas que a gente pode falar sempre e nunca. E agora eu usei um exemplo que não pode, tá? Eu fui só falando no fluxo. Tem metamorfismo na superfície também, tá? Principalmente metamorfismo relacionado a derrame de rocha vulcânica, né? Um metamorfismo termal, né? Onde a lava está passando, tem um aumento de temperatura, isso causa um metamorfismo. Tem metamorfismo por impacto de meteoro, tá? Então, mas a maioria dos processos, os processos mais relevantes e onde o metamorfismo mais atua, é no interior da crosta. Tá? E isso vai provocar mudanças mineralógicas, vai provocar mudanças químicas, tá? E texturais e estruturais nas rochas. Então, essas novas condições físico-químicas vão ser diferentes das que a rocha foi originada, tá? E vai gerar aí uma reorganização mineralógica, uma reorganização de como esses minerais estão ocorrendo, tá? E vai gerar uma nova rocha com textura e estrutura diferente. Esse processo é associado ao crescimento de cristais no estado sólido. Então, diferente da rocha ígnea, né, que você tinha a cristalização a partir de um líquido viscoso, né, que é o magma, a rochas metamórficas, todos os processos ocorrem no estado sólido, tá? Então, também aqui vai ser um processo de difusão que vai transportar elemento e vai gerar essa variação química que pode estar presente no metamorfismo. Tá? E aqui, né, vai ser quanto mudou de temperatura. De temperatura 1 de formação da rocha para a temperatura 2, tá? De metamorfismo. Tá? E vai ser essa variação aqui que vai controlar o grau metamórfico. Então, se eu tenho uma rocha aí que foi submetida a uma T2 baixa, né? Acho que tem, não tem. A gente vai ter. Deixa eu apagar isso aqui. Tá. E vai ser aqui as condições de temperatura e de pressão a que a rocha foi submetida durante o metamorfismo, que vai controlar o grau metamórfico. Então, a gente tem rochas com grau metamórfico mais baixo, foram submetidas a pressões baixas, a baixa temperatura, e grau metamórfico mais elevado, tá? Que vai aí gerar, inclusive, até fusão parcial de alguns minerais de temperatura mais baixa, tá? Como feldspato e quartzo. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de metamorfismo. Não se prendam muito a isso, tá? Repito novamente, não é o escopo da disciplina, eu só estou passando alguns termos para vocês, para quando vocês lerem. Rocha mineral gerado em metamorfismo de contato. Mineral geralmente associado a metamorfismo regional, tá? Só para vocês entenderem que metamorfismo é um processo que mudou, então esse mineral não é derivado de rocha ígnea, não é formado em rocha sedimentar, tá? Mas então o metamorfismo ele ocorre quando rochas são submetidas a condições de pressão e de temperatura diferentes daquela presentes durante a sua formação. Então aqui na esquerda a gente tem um exemplo de metamorfismo de contato, tá? A gente tem uma intrusão magmática aqui, né, em rochas encaixantes, que são as em marrom. Pelo resfriamento, né, essa rocha magmática, ela vai liberando calor para as encaixantes, né? E esse aumento de temperatura aqui vai formar uma auréola, tá? Até onde a temperatura avança dentro da rocha encaixante e vai formar metamorfismo de contato. Nesses casos, a mudança, né, o metamorfismo, é predominantemente pela temperatura. Tá? Pode ser que em alguns outros lugares da crosta, tá? A gente associado aqui a um processo de subducção, tá? A gente tem a placa da direita vindo aqui, mergulhando embaixo dessa placa da esquerda, tá? Isso é o processo de subducção. E aqui você tem, né? Imaginem, você tem uma placa litosférica subductando embaixo da outra. Então, isso aqui é uma região de pressão muito alta. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter rochas com textura, com mineralogia, com estruturas bem diferentes da formadas onde o metamorfismo predomina a temperatura. Tá?
E os minerais que vão ser formados vão refletir essas condições de pressão e de temperatura do metamorfismo, tá? E a gente vai conseguir identificar se predominou pressão, se predominou temperatura. Diferentes locais, tá? É que a gente chama de ambientes geológicos, vão ser caracterizados por ação de temperatura, por ação de pressão. Tá? Então, isso que ajuda a gente a reconstruir como que eram as configurações oceânicas, como que eram as configurações dos continentes no passado. Passando para as rochas sedimentares, tá? Essas são rochas que se formam exclusivamente na superfície da crosta terrestre, tá? A rocha sedimentar não se forma em profundidade. No interior da crosta, na verdade, ela se forma em profundidade, mas ainda assim na superfície da crosta. Tá? E são temperaturas e pressões relativamente mais baixas quando comparadas às de metamorfismo e de rochas ígneas. Tá? E são rochas que vão ser formadas pela desagregação de rochas pré-existentes. Aí, esses fragmentos vão ser transportados e depositados. Tá? Então, tem aqui um exemplo, tá? Em que a gente vai ter aqui a erosão das montanhas, tá? Vai cair, né, numa água de degelo, vai formar um rio, esse rio vai ir transportando esse material até chegar numa bacia sedimentar, tá? Pode ser um lago, pode ser um oceano, pode ser um mar, pode ser outro rio, tá? A energia de transporte desse agente de transporte vai diminuir e ele vai soltar o sedimento. Tá? Com o tempo, mais sedimento chegando, isso aqui vai sendo soterrado, tá? E vai formando esses diferentes camadas aqui de sedimento. Isso aumenta a pressão, aumenta a temperatura, tá? E tem o processo aqui de litificação, que é o processo que tem o nome, tá? Que você transforma sedimento em rocha, tá? Lito é rocha. Então, litificação é transformar em rocha, tá? Então, a gente tem dois tipos de rochas sedimentares, tá? A gente tem as rochas siliciclásticas, que são compostas por grãos e fragmentos de outras rochas, e aí vai ser todo esse esqueminha que eu falei para vocês. Erosão, fragmentação, pode ter dissociação de mineral, tá? Dissolução, né? Mas geralmente o que acontece é que eles geram grãos de diferentes tamanhos, aí vai gerar argila, areia, matacão, clasto, tá? É o que a gente vê aqui. Tá? Isso aqui são clastos, e aqui a gente tem uma matriz argilosa ou arenosa. Tá? Mas então vão formar clastos aí, né, de diferentes tamanhos. Né? Fragmentos de rocha de diferentes tamanhos. Tá? Isso vai ser transportado por água, vento ou gelo, tá? São os principais agentes de transporte, e vão ser depositados nessas regiões. Com o passar do tempo, com o acúmulo, esse material vai ser compactado e uma série de processos vai levar à litificação, tá? Eu tô falando de um jeito bem simples aqui, mas todos esses processos são bem complexos. E a gente pode ter um outro tipo de rocha sedimentar, que são as rochas químicas, tá? Sedimentares químicas, que elas são compostas essencialmente por minerais precipitados quimicamente. Então, aquele mineral da rocha pré-existente que foi dissolvido, teve seus elementos químicos dissociados, colocados em solução, tá? Eles vão permanecer assim até que seja atingida a supersaturação desse solvente. Geralmente o solvente é a água meteórica, a água fluvial. Tá? E aí os elementos vão se combinar, né, e precipitar formando minerais, como carbonatos e sais, geralmente. Tá? Mas também tem fosfato, tem óxido. Vai depender aí do ambiente, né, e das condições do ambiente, esse redutor, esse oxidante, e de qual elemento está presente naquela água, obviamente. Então, essas rochas podem ser formadas tanto pelo acúmulo de conchas de micro-organismos também, tá? Que é essa na direita aqui que eu estou mostrando para vocês, são várias conchas. Tá? E vão ser constituídas, então, por minerais biogênicos, que eu já comentei com vocês. Tá? Eles também entram aqui nas rochas químicas. Então, só para finalizar esse módulo, o que é uma rocha? Ela é um produto consolidado resultante da união natural de mineral, tá? Então, cimento não é uma rocha. E aí eu coloquei uma diquinha aqui para vocês para identificação. Se tem evidência de que os minerais se cristalizaram, tá? É uma rocha ígnea. Se tem evidência de que aqueles minerais eles foram erudidos de um lugar e transportados, rocha sedimentar. Se tem evidência de recristalização,
rocha metamórfica, tá? A gente vai ter uma aula para o final do curso, que eu vou mostrar para vocês assembleias minerais de cada tipo de rocha, tá? Quais são os minerais mais comuns. E aí vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem isso, tá? A gente vai praticar bastante identificação mineral até a gente conseguir ter essa aula. Mas, novamente, não é o escopo dessa disciplina, não se desesperem se vocês não conseguirem identificar se é uma rocha ígnea, metamórfica ou sedimentar, tá bom?